Vamos, por favor, compor a mesa do nossa primeira mesa temática, que é Formação em Defesa Civil. E aí eu convidaria o professor Alexandre Belchior e a professora Márcia para comporem, representando a UF, inicialmente a nossa mesa. Chamaria a Tenente Coronel Kellen, diretora da Escola de Defesa Civil. Eu posso pedir palminha, gente? Calma aí, então. Estamos falando de pessoas muito importantes para a nossa instituição. E a professora Viviane Japiaçu. Coronel, o microfone está do lado direito do senhor, fica à vontade. Por favor. Senhoras e senhores, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui. O Coronel Werner já me deu o prazer de me apresentar, mas a formalidade sempre nos aponta para esse sentido. Eu sou Alexandre Luiz Belchior dos Santos, coronel do Corpo de Bombeiros, veterano do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, da turma de 1985, a 28ª turma. Sou egresso do mestrado em Defesa e Segurança Civil na Universidade Federal Fluminense e em 2013 eu fui convidado a fazer parte do corpo docente. Hoje eu sou professor colaborador do mestrado, ou seja, desde 2013, onde ministro a disciplina Desastres Originados de Incêndio, que foi tema da minha dissertação de mestrado. Estou hoje com a minha colega de trabalho lá na docência, professora Márcia Mota Pimenta Veloso. Nós temos alguns outros professores que eu faço questão de citar aqui: o nosso professor José Rodrigo, de Estatística, grande companheiro, uma referência hoje na Defesa Civil, sobretudo em termos de estatística. Bom, coube a mim passar para os senhores e senhoras para falar sobre o mestrado. É uma responsabilidade muito grande. Um coronel, eu também, como falei, um coronel do Corpo de Bombeiros, egresso, falar de onde trabalho da Universidade Federal Fluminense, com representantes legítimos, concursados, permanentes da instituição. E foi-me autorizado a falar da instituição que eu amo e faço parte, e estou feliz por ver essa realidade aqui hoje. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Bom, os dados que eu vou falar rapidamente para vocês sobre a Universidade Fluminense estão publicados no artigo meu e da Márcia, no Brasilia Journal of Development, o BJD, é um artigo nosso que nós publicamos, que tem alguns dados do que eu falei, que eu vou falar aqui, estão publicados ali. Depois, até se quiser, eu disponibilizo para o Werner, para se vocês quiserem. O artigo é intitulado... Desculpem, porque eu não sabia que tinha que fazer a apresentação, então eu achei que era bate-papo, aí eu anotei, igual o professor Jurássico mesmo. Parametrização da avaliação das pós-graduações de estricto senso em proteção e defesa civil existente no Brasil, no período de 2005 a 2020, com base em algumas dimensões, 4 dimensões. Tá? Eu não vou falar sobre o artigo, eu só tirei alguns dados que estão aqui para poder justificar algumas coisas que eu vou falar. Bom, então, eu vou me limitar até o ano de 2020,
porque nós estamos em 2023, então os dados que eu vou citar aqui, eles estão limitados em 2020. Perdoem-me os demais colegas da academia, caso tenha algum dado que já tenha modificado nesse período, tá? Eu não tive tempo de até procurar mais a fim. Quando foi no ano de 2020, quando nós procuramos para fazer a pesquisa, nós verificamos que a SEDEC Nacional tinha solicitado a CAPES, naquela época estava no Ministério de Integração Nacional, que integrasse em forma de rede, em funcionamento de rede, 7 programas no Brasil. Tá? Esses 7 programas incluíam, na região sul, a Universidade Federal de Santa Catarina, na região sudeste, a Unesp, que é a estadual de São Paulo, e a UF. No norte, a UFPA. Essas 4 universidades estavam funcionando. Por quê? Elas iriam trabalhar em rede sobre proteção e defesa civil. Da mesma forma que eu peguei essa fração temporal até 2020, nós vamos entender que a proteção e defesa civil no Brasil, ela se inicia para nós aqui, para nossa visão, em 2012, que é a data da publicação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, para efeitos de fala aqui hoje. Tá? Muitas coisas podem se falar, que antes já existia, e tinha muito material publicado, mas nós vamos começar a conversar daqui, que a gente pode dizer que é um marco da proteção e defesa civil no país, até porque não se falava bem em proteção naquela época, falava-se em defesa civil, defesa e segurança civil, proteção e defesa civil, mas a proteção, a política foi de 2012 para cá. E também, que não seguiram à frente, na Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal do Mato Grosso, essas no Centro-Oeste, e na Universidade de Pernambuco, lá no Nordeste. Essas 3 não funcionaram. Agora vamos lá para o meu papiro aqui. Lá para a última página agora. Aí, o que tem a ver isso com o mestrado de Defesa Civil da UF? É porque eu não posso deixar de dizer que tinham outras universidades que, a partir do ano de 2012, intencionaram-se em trabalhar defesa civil, talvez até como um todo, mas elas, se nós nos basearmos na codificação, na classificação e codificação brasileira de desastres, que veio junto por isso que eu falei, com a 12.608, nós verificamos que as universidades que foram criadas, elas se basearam no que nós chamamos, dentro da COBRAD, tá? Que hoje é a portaria, se eu não me engano, 260 de 22, acho que ainda é essa que estava vigorando. Ali na COBRAD, ela fala em desastre tecnológico e desastres naturais. Então, essas 3 universidades, tirando a UF, elas se basearam em desastres naturais. Aí, só para colocar aqui para vocês entenderem, a Unesp, que ela trabalha associada ao CEMADEM Nacional, falando isso que tem o CEMADEM RJ, ela é um mestrado e doutorado, ela tem mestrado, é um programa de mestrado e doutorado acadêmico, que está associado ao CEMADEM. E ele foca em desastres hidrometeorológicos e climáticos. Esse é o objetivo maior deles. Forma pesquisadores, profissionais e trabalham também em gestão do risco e gestão de desastres. Só rapidamente, vou ler para vocês aqui a área de concentração, só para vocês entenderem como é que está, pode ser até que tenha coisa nova, mas como estava até 2020, a proteção e defesa civil em estricto senso, como ele era trabalhado oficialmente. A área de concentração analisava as principais desastres da natureza em 3 linhas de pesquisa: desastres associados a eventos extremos, inundações, movimentos de massa. 2, desastres associados a eventos extremos, secas, estiagens, incêndios florestais, escassez de água. E o terceiro, instrumentação e análise de dados, também envolvendo os desastres ditos naturais. Passando agora para a Universidade Federal de Santa Catarina, outra coisa, que é importante frisar, a Unesp, que esse mestrado e doutorado na Unesp, ele teve início no ano de 2020.
Em 2019, 5 minutos, tá. Em 2019, nós temos também o de Santa Catarina, cujo a área de concentração e as linhas de pesquisa estão associadas aos desastres naturais, em 2019. Em 2016, agora estou regredindo, nós tivemos na do UFPA, desastres naturais voltados para a Amazônia. Eu vou cortar isso tudo aqui, porque já me disseram que tem só 5 minutos. Não, que doido. Bom, em 2007, foi homologado pela CAPES, em 2007, na portaria 73, Diário Oficial, 19 de janeiro de 2007, o mestrado em Defesa e Segurança Civil da Universidade Federal Fluminense. Bem antes disso tudo, tá? Aí uma pessoa, um ser iluminado, cujo nome é professor doutor Ayrton Bodestad de Barros, que trouxe, idealizado, naquilo que ele aprendeu lá no seu doutorado na França, ele idealizou esse mestrado. Esse mestrado, hoje, classificado pela CAPES com conceito 4, eu vou tentar resumir, não, hoje 4, caminhando para 5, tá? Ele é multidisciplinar, aborda, alavanca uma ideia aonde, eu vou ter que ler, sabe por quê? Porque ficou tão bonito no texto, olha só, o objetivo principal dele, formar recursos humanos para atender às necessidades do país na elaboração de políticas, planejamento e ações no âmbito da defesa e segurança civil em todo o território nacional. Agora, olha só, a parte mais legal, isso está escrito dentro, se vocês entrarem dentro do site, vocês vão ver isso escrito. Isso foi a ideia dele, tá? Formar pessoal civil, nessa área que eu acabei de falar, em parceria com especialistas militares, tá? Aí vocês pensam no artigo 144 da Constituição Brasileira, da Segurança Pública, para ampliar a massa crítica de profissionais no Brasil. Vocês conseguem entender o que eu estou falando aqui? Todo mundo aqui que trabalha com defesa civil? Não, peraí. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui. Aí você fala do NEPED, tá? Eu não. Não, você vai falar. Para mim eu não falo. Você fala do NEPED. Bom, ele é multidisciplinar, trabalha todos os desastres, sejam eles tecnológicos, humanos e outros, e todos os 4 programas, eles trabalham com uma visão interinstitucional, ou seja, trabalhar todos como nós estamos fazendo aqui hoje. A visão é essa, tá? Seja a universidade que for, nós vamos trabalhar juntos, porque defesa civil, eu sou um coronel do Corpo de Bombeiros, não sou civil, nunca serei civil, porque hoje posso ser veterano, reformado, mas não consigo ver a defesa civil, como não foi vista, como o Corpo de Bombeiros é a defesa civil municipal é a defesa civil. Não é, nós somos um sistema, e é um sistema que está se integrando hoje com a academia. A academia, eu nunca estive representando, nunca estive num evento vendo a academia, no seu mais alto nível, pelo menos do meu estado, se reunindo e conversando, tete a tete, com todos os profissionais de defesa civil. E não importa o nível. Não seja um doutor, como nós somos, seja um agente, como alguns falaram, aquele que corta a árvore, tudo bem, vai lá, tira o gato, que faz o papel, está errado ele fazer, talvez esteja errado fazendo isso. Mas alguém tem que pegar esse conhecimento que é produzido na academia, porque o papel da academia é produzir conhecimento, seja ela em qualquer política que seja no ensino, seja na pesquisa, seja na extensão. Então, nós produzimos conhecimento, e todos têm que se abarcar desse conhecimento para poder trabalhar profissionalmente nessa grande área. Muito obrigado. Eu vou passar para a professora Márcia Veloso, tem muita coisa para falar aqui, mas não dá. Boa tarde, eu sou Márcia, sou professora da Federal Fluminense há 52 anos, ou coisa parecida por aí. Tá? Então, eu hoje sou inativa. Inativo não quer dizer aposentado, eu tenho todos os direitos e deveres de professor da ativa, só não sou obrigada a fazer nada. Se eu quiser fazer, eu faço, mas não recebo nada extra por isso. Meu salário vem
trabalhando ou não trabalhando. Eu gosto de trabalhar, então eu continuo. Então, e outra coisa, nós lá no mestrado de Defesa Civil, como a gente, é uma política nossa, nós não temos militares e civis, nós temos alunos do mestrado. Então, para nós não existe nome de guerra nem patente. Tá? Tanto que eu levei um susto, depois eu fui até comentar, eu anotei aqui, o Werner, eu não localizava o Werner quem era, porque o Werner para mim é Rodrigo. Tá? Eu não ligava que um era o outro. Tá? O Werner para mim é Rodrigo. O Samir não tem jeito, é Samir mesmo. E outra coisa, eu tenho patente também, tá? Minha patente é brigadeira, tá? Porque eu brigo com todo mundo, inclusive com o coronel, tá? Não tenho medo de nenhum deles. Rosno para qualquer um. De vez em quando alguém me diz assim, não rosna para mim, rosna. Então vamos lá. Uma coisa, eu não sabia que tinha a apresentação, foi no papel mesmo. Que alguém aqui falou, e falou mais de uma vez, ou mais de uma pessoa falou, que falta academia para apresentar produto. A academia não desenvolve produto, a academia desenvolve ideia. O produto é a sociedade civil que vai desenvolver. Ela até pode desenvolver produto, mas a obrigação, a gente é pago para pensar. O nosso salário, quando chega para a gente, se você só dá aula, eu digo, não, o da aula é o de menos. Tá? O que eu faço, o que eu recebo, é para pensar. Tá? É essa a minha profissão, é pensar. Então, a gente desenvolve, a gente produz conhecimento. O nosso mestrado é um mestrado profissional. Então, nós não temos obrigação de ter dissertação. Mas, como nós temos alunos que querem fazer um doutorado depois, e tem curso que exige a dissertação. E aí a gente faz um relatório técnico na forma de dissertação e faz observação. É um relatório técnico na forma de dissertação, tá? Para não interromper aquele que quer seguir, que ir adiante. Então, nós temos alguns trabalhos, só para vocês terem ideia. Fala durante. Então, só para vocês terem uma ideia de alguns dos trabalhos que nós desenvolvemos. Nós temos uma de Teresópolis, a Adriana, que ela ela trabalhou com mapeamento e ações preventivas na cidade de Teresópolis entre 2015 e 2020. Era um bairro que nunca teve incidente de incêndio florestal e disparou, passou a ter 10 por ano. Por que teve isso? O que a gente vai fazer? Ou seja, até agora, nossos trabalhos eram praticamente em pós-desastre. Agora, o nosso objetivo é enfocar muito, não quer dizer que é proibido o pós-desastre, mas a gente quer dar o foco no pré-desastre, evitar que o desastre aconteça. Por que a coisa está acontecendo? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Nós tivemos o Felipe, que fez a verificação de eficácia de formação de voluntários do NUDEC, na Defesa Civil de Niterói. O Marcelo Santana, esse projeto, essa dissertação, vai servir de base para um projeto de lei, agora federal. O Marcelo Santana, o professor Marcelo, que está aí, é meu parceiro, ele foi da banca do Marcelo, tá? E foi um trabalho brilhante. Para vocês terem ideia, nós tínhamos 25 pessoas assistindo online a defesa dele, e foi a única defesa que eu vi ser gravada. Tá? E ele pegou o plano de emergência para Camados em Nova Lima. É algo que pode ser aplicado em qualquer lugar. Tá? A metodologia foi criada. Então, a gente tem, eu não vou explicar, porque todos vocês sabem, a gente tem a ASAIS, que é a Zona de Autossalvamento, ela é toda coberta por lei, por obrigações, tem que ter caminho, tem que ter escape, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem a ZSS, tá, que é a Zona de Secundária de Salvamento, é terra de Marlboro. Tá, vai até 60 milímetros de lama, a partir de
abaixo de 60 milímetros, entra nas ESS. As ESS, 60 milímetros de lama vindo com alguma velocidade, derruba um adulto e passa por cima de uma criança, mata. E nessas regiões você tem pessoas acamadas, pessoas com demência, pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas, casas que às vezes 5 crianças. Como é que a gente faz para evacuar esse pessoal? Então foi esse o trabalho dele e deve ser base para um projeto de lei. Nós temos o do Sommer, que é um negócio lindo, 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 lindo. Ele está trabalhando com incêndios sem fronteira. Pegou os incêndios numa faixa do mundo todo, os grandes incêndios, 2022 e 2023, ano passado e esse ano. Foi um ano de incêndio. Tá? Então, nós estamos mapeando todos esses incêndios, nós estamos mapeando toda a parte do El Ninho, e nós estamos mapeando também todas as áreas que tem conflito, tá? Para tentar ver se a gente acha alguma coisa que seja comum. Mas chama a atenção do negócio. Incêndio, acidente agora, desastre, não tem mais dono, não tem mais país. Nós tivemos incêndios no Canadá, fechando Nova York por fumaça. Nós tivemos incêndios na Grécia, que atravessaram e foram para a Turquia. Nós temos problema de incêndios na mata na Colômbia, a fumaça vindo toda para o Brasil. Como nós temos fumaça no Brasil, indo para a Bolívia, para o Paraguai. Nós temos essas inundações todas que estão tendo no sul, que aqui não está. Eu moro em Curitiba atualmente. E que aqui não está se falando nessa inundação. O sul está todo debaixo d'água. Tem cidades, eu tenho estudo registrado por imagem, por data, tem cidades que foram inundadas de cobrir telhado das casas 3 vezes esse ano. Só que muita dessa água está indo lá para encher o Rio da Prata. Catarata do Iguaçu foi 16 vezes o volume normal dela, um troço lá normal. Só que quando você tem essa chuva chegando lá, tá, a nossa represa não segura, ela tem que soltar, abrir vertedouro. E aí você tem a usina de Corpus na Argentina para segurar essa água da nossa usina de Foz do Iguaçu, tá? Quando ela começa a soltar água. Tem Corpus não segura esse volume d'água. Então, para acabar? Não, espera um instantinho. Eu não conheço Verde. Então, a nossa inundação aqui está inundando o Uruguai, está inundando a Argentina, a terra fértil deles. Nós temos uma que o pessoal que é bombeiro, tá? Que ela vai desenvolver uma pesquisa sobre bruxismo em bombeiro. Vocês, quando entram em ação, entram em tensão, todos vocês travam o maxilar. E que todos vocês devem ter desenvolvido bruxismo, por tensão. Nós temos uma análise esse já foi defendido, a análise da onda de impacto da explosão de uma esfera de GLP na Reduc. Nós temos uma proposta de criação de um protocolo sobre doação de alimento. Nós não temos. Então, as pessoas doam o que tem. Então, você, às vezes, doam 2 latas de sardinha. O que eu vou fazer com 2 latas de sardinha se eu tenho 100 pessoas para alimentar? No Japão, vocês sabem o que é o padrão de doação deles? Miojo, que é a comida de conforto deles, que basta uma água quente e eles têm a comida. Nós temos a Camila, que fez a dissertação, já defendeu, um Apito Salvador, em Petrópolis. É uma comunidade que foi uma das mais atingidas ano passado em Petrópolis. Não teve uma única perda de vida, porque quando foi, não tem sirene nessa comunidade. Quando foi o aviso por SMS, as pessoas saíram apitando e conseguiram evacuar toda a comunidade. E foi uma das mais atingidas. 2022, de fevereiro, se não me engano. O Marcelo Abreu, com as rondas preventivas de incêndio florestal em Petrópolis. Eles mapearam, eles sabem dia e hora que começam os incêndios, que é limpeza de mato.
E eles têm viaturas com 300 litros de água, o básico de coisa, alguns 2 ou 3 bombeiros, e eles já fazem aquela rota, eles já sabem onde está, tem lá um foguinho, eles vão lá, apagam, já não sei o que, já resolve aquilo. Não precisa pegar uma grande que pode estar atendendo a população em outra coisa, viatura grande. Já estou acabando. É, o Rodrigo. A gente tem, esse aí vocês vão gostar. Era um trabalho da Yasmin, ela abandonou, mas a dissertação está aprovada. Inserção das defesas civis municipais como órgão de segurança pública no Brasil. Isso aí é coisa de paixão do professor Belchior. É. Isso aqui é muito discutível. Sim, mas tem. Mas nós temos a Michele, tá? Que é a nossa Mi-1, porque nós temos 2 Micheles, então nós temos Mi-1 e Mi-2. Que ela não tem patente. É Michele, é a Mi-1 nossa. Ela fez uma cartilha para crianças, tá? Sobre escorregamento, como ela observa o local onde ela mora, que ela pode fazer a prevenção de diversos acidentes, diversos desastres. E nós temos uma coisa que esse é meu orgulho, é a escolinha da titia Márcia. A escolinha da titia Márcia e do titio Alexandre, tá? Começou com 2 alunos, foi para 3, foi para 5, foi para 6. Aí ano passado começou 6, 8, 9, a gente para, foi a 10, a gente fechamos com 15. O fazer a escolinha não dá garantia de ser aprovado no edital do mestrado, mas nós ajudamos a qualquer um, voluntariamente, a montar o seu pré-projeto de dissertação, tá? Para seleção. E a gente já passa material para eles fazerem tradução, de resumo de trabalhos já publicados, vai fazendo tradução daquilo, pode usar dicionário de papel, nada eletrônico. Então você começa a treinar, daqui a pouco você fez 3, 4 daquilo, você daqui a pouco já começa a ter o cacuete do vocabulário, você já nem usa o dicionário. Tá? E a gente dá toda a orientação e a gente faz tudo formatado, então prática, a gente começa no carnaval, e nosso prazo é que 31 de maio todos os pré-projetos estejam prontos. E nesse período eles praticamente tiveram um curso completo de metodologia científica, tá? De como escrever um artigo científico. Tá? É a escolinha da titia Márcia e do titio Alexandre. Então, mais alguma coisa? Não, acho que eu acabei. Acabou. Acabou? Ah, não, tem uma. Tem mais uma. Nós temos um núcleo agora, nós temos o NEPED, que é o Núcleo de Estudos em Defesa Civil, e nós criamos o que nós chamamos intimamente, o NEPED é o NEPEDão, que é o grande guarda-chuva. E nós temos agora o NEPEDACA, tá? Que é o nosso, intimamente, é NEPEDACA, porque feio, como o nome é feio, pegou. Tá? Que é o NEPED acadêmico, onde nós estamos convocando a todos os nossos ex-alunos a fazerem parte. Tá? Onde não é um negócio de bom dia, boa tarde, boa noite, mensagens de incentivos. Tá? Tem um seminário, tem um curso, olha, tem um desastre, está tendo em tal lugar, ou vulcão em tal lugar, furacão em tal lugar. São notícias que são ligadas ao nosso tema. E aí elas podem ser discutidas ou não, às vezes são só informes. Tá? Então, fica o convite aqui a todos os ex-alunos procurarem o NEPED acadêmico e entrar. Antes que ele já estava roubando meu microfone. Pode cortar. Pode cortar. Obrigada, gente. Pula esse primeiro. Ficar em pé, tá, gente? Não gosto de ficar sentada, não.
Bom, para essa mesa que a gente está falando de formação, né, já foi bem colocada a importância do stricto sensu para a formação, para a gente poder aprofundar, né, na teoria, na análise dos dados e trazer soluções, né, ou propor ideias, né, como dito, para a defesa civil, a se vai e volta, né? Eu conheço bastante gente que está aqui, né? É um prazer estar aqui novamente falando e faço esse movimento de vai e volta o tempo todo, né? Aprendo com vocês, já fiz curso na SDEC, né? Com vocês, já aprendi, já estive lá. Bom, eu vou falar para vocês um pouco da importância da extensão, né? Que é o braço da universidade que sai dos muros e vai contribuir com a sociedade, aprendendo com ela, ensinando com ela, trocando com ela. Bom, uma parcela desse projeto vocês já conheceram quando a Mel apresentou de manhã, quem estava aqui, né, que é um recorte um pouco mais de pesquisa dentro do projeto Que Chuva é Essa, que é um projeto que eu coordeno na UVA e no IFRJ. Tá? E tem também o projeto Meninas e Mulheres na RRD. Quanto tempo eu tenho? Cadê? 15? Olha, bastante tempo, então. Tranquilo, então. Vamos lá. É um projeto, então, que começou em 2017, eu diria que começou em 2016 com uma sementinha quando eu virei voluntária da Defesa Civil do Rio. Virei voluntária da Defesa Civil porque quando eu terminei meu doutorado aqui na UERJ, né, no programa multidisciplinar em meio ambiente, falei, tá, e agora? Né? Agora eu tenho que, no mínimo, devolver isso tudo que eu discuti aqui, que eu analisei e que recebi muito apoio, né, de muitas pessoas. Tem que devolver isso para a sociedade. Como faz? Fui participar de um curso, né, de Defesa Civil, que era online, teve um módulo presencial em Belo Horizonte. Quem eu conheci? Ela, né? Kelly. Falei para ela da minha vontade e ela culpa dela que eu estou aqui hoje, viu, cara? E aí me aproximei da Defesa Civil do município do Rio de Janeiro, que estava reformulando o projeto, né, de voluntariado, junto aí com o Alexandre, que não está aqui hoje, deve estar enrolado com outras atividades. Bom, a nossa missão, então, né, no Que Chuva é Essa, é gerar, né, conhecimentos, multiplicar esses conhecimentos com uma linguagem acessível, né, trabalhando bem na linha da divulgação científica. Né? Então, como é que a gente pega esses conceitos trabalhados em defesa civil, essas questões todas, e leva para a sociedade com uma linguagem, né, mais fácil de acessar. A gente faz isso com alunos de graduação, tanto da UVA quanto do IFRJ, né, de diversos cursos. Então, a gente já teve aluno de design gráfico, de design de animação, de arquitetura, engenharias. Agora, a gente tem um aluno de engenharia elétrica, um de engenharia mecânica e a Mel, que é de gestão ambiental, bem multi. Né? E através de parcerias, que, por enquanto, é informal mesmo. A gente chega aqui, conversa, poxa, vamos fazer isso? Vamos, e a gente vai. Né? Bom, então, hoje, o Que Chuva é Essa trabalha com um eixo de monitoramento ambiental, que foi o que a Mel apresentou, né, desenvolvendo o protótipo para pensar em como monitorar estruturas e sua contribuição para a infiltração de água e divulgação científica também. Né? Aí está o protótipo, vou passar, porque falamos sobre ele de manhã. Né? Mas a gente também trabalha desenvolvendo protótipos com material de baixo custo, que podem ser replicados, né, para levar para todas as idades a discussão sobre como que a gente faz as escolhas no uso e ocupação do solo, como é que a chuva, né, interfere nessa nossa relação e como a gente pode repensar isso. Então, esse, por exemplo, aqui, né, copinho descartável, aquela caixinha organizadora, e as casinhas são até quadradinho de isopor, né, e a gente faz essa discussão em que as pessoas que participam da oficina, elas que escolhem o que vão colocar em cada um, e depois a gente faz chover ali com o mesmo volume para ver o que acontece, né, se flutua, o que acontece com as casinhas que estão ali posicionadas. Esse aqui é um protótipo para discutir a questão de alarme, né, alerta e alarme. Então, feito também com material de baixo custo e de eletrônica básica. Ele apita, né, a criançados, adultos também gostam, tá? Mas gosta que apita quando chega. Né, então, a gente levanta essa partezinha aqui do lado e a partezinha azul, que representa o rio, vai elevando e a gente discute a questão de desocupação, da presença da vegetação. Claro que dá para fazer, né, ainda mais bonitinho. Realidade aumentada, então um aplicativo que a partir da imagem do satélite da bacia hidrográfica aparece ali, né, um modelo 3D para poder discutir a questão do relevo, tudo a gente vai experimentando. Né? A questão dos jogos, histórias em quadrinhos também falando sobre essas problemáticas, então isso foi desenvolvido aí nas discussões das oficinas com os alunos, vídeos, né, inicialmente aí, usando plataformas gratuitas e aí sentindo a necessidade de mais elementos, até para poder trabalhar com algo que seja mais, digamos que coerente, né, ou correto com o que a gente usa no dia a dia na temática de defesa civil. Eu me fiz aí mais uma graduação, né, design de animação, e aí estou com alguns alunos, a gente está para sair animação sobre os tipos de inundação. Fizemos um tour virtual
que o Google descontinuou a plataforma, infelizmente, mas era na bacia do Canal do Mangue, com áudios e imagens falando sobre os riscos ali. E, mais recentemente, no eixo da divulgação científica, a gente colaborou com a Defesa Civil do município do Rio na produção da cartilha Prepare, que é uma cartilha voltada para escolas, para pensar o antes, durante e depois do desastre, né, para a gestão pensar e para trabalhar tudo isso. Então, a Defesa Civil produziu o texto, e foi a nossa equipe do projeto que fez toda a ilustração e diagramação da cartilha, que está disponível aí para download, né? Então, os alunos de design iam desenhando, os de engenharia ambiental iam orientando sobre o aspecto técnico, e eu sempre, né, fazendo a revisão, mandando imagens de inspiração, ficou bem bonitinho, né? Aqui cards que a gente produziu para as redes sociais explicando os tipos de inundação, né? Então tem o conceito embaixo ali e a ilustração de cada um desses cenários. Essa até a gente compartilhou uma semana antes de acontecer aquelas inundações em São Paulo, então acabou tendo bastante compartilhamento por conta disso, né? E visitas técnicas em que a gente promove a integração dos universitários nos ambientes e nos espaços onde a gente tem, né, a defesa civil ou as ações de gestão de riscos e desastres acontecendo. Então, a gente já levou lá no INEA para conhecer o serviço de alerta de cheias, a gente já levou no centro de operações, né, então, no Alerta Rio, para poder conhecer e entender como isso tudo funciona. A gente também tem apoiado, participado, né, tanto apoiado na organização, quanto participado de eventos técnicos científicos com a Defesa Civil, na academia, para falar sobre riscos e desastres, não importa quem está organizando, né? E aí, eventos que a gente organizou também em loco, ainda foi em 2019, dentro do circuito urbano da ONU Habitat, e a gente teve várias oficinas com a Defesa Civil lá, foi no centro de operações, foi lá ver, do lado da gente, ali no Maracanã, tem pluviômetro, né, então levou todo mundo lá para ver, entender como é que funciona, porque a gente quer que o pessoal que está se formando aí, seja qual for o curso, né, entenda o papel deles nesse contexto, para reduzir os riscos, para não criar estruturas, sistemas e processos que aumentem os riscos e para entender que eles podem e devem ser parte, né, dessa gestão e dessa minimização. Então, aí alguns eventos que a gente participou também, né, apresentando trabalho. Tá? Então, aí é um pouquinho do Que Chuva é Essa, que é esse que está aí com desenho de divulgação científica e monitoramento. Aqui, nas disciplinas, estou falando de extensão, né? Em disciplinas, eu dou aula nas engenharias, né, na Veiga de Almeida, e aí uma das disciplinas que era de mapeamento de risco, eles tiveram que, além de fazer o mapeamento, obviamente, né, tiveram que criar protótipos também que ilustrassem problemas relacionados a riscos e desastres, teve de tudo um pouco, né, de barragem a inundação, alagamento ali. Então, são alunos de engenharia civil que precisam refletir sobre isso, porque eles vão construir depois as edificações, né, as estruturas, e precisam perceber essa dinâmica do risco de desastre também. Né? Aí o evento, né, alguns de vocês estavam lá, a Semana Municipal de Riscos e Desastres, que a abertura foi na UVA esse ano, né? Também essa questão da gente abrir o espaço enquanto academia para receber esse tipo de discussão. E um outro projeto que eu estou rodando, que tem muita essa natureza de extensão, é o Meninas e Mulheres na RRD, Redução de Riscos e Desastres. Aqui acho que é o único lugar que eu não preciso explicar o que significa esse RRD, né? E que a gente trabalha com 5 escolas municipais, do Rio de Janeiro, escolas públicas, na região do Grande Meia. Hoje a gente roda com fomento da FAPERJ, segundo ciclo que a gente está com fomento da FAPERJ, no primeiro a gente teve do CNPq. 15 meninas de ensino fundamental, 7º ao 8º ano, mais ou menos, elas têm entre 12 e 14 anos. Todas elas recebem bolsa para participar do projeto, e em cada escola tem uma professora também, ganhando bolsa para participar do projeto, para guiar elas, né, nessa orientação. Uma vez por semana a gente se reúne, toda terça-feira, nesse ciclo, para elas serem apresentadas para diversas tecnologias, porque um recorte é o risco de desastre, mas outro recorte é mulheres são subrepresentadas nas áreas de ciência, tecnologias, engenharias e matemáticas, que a gente chama de STEM. Então, as oficinas são para apresentar para elas essas tecnologias, estimulá-las a se interessarem por essas áreas e fazerem parte desse espaço, e no meio disso a gente apresenta a temática dos riscos e desastres. Né? Então, esse aí são as meninas do primeiro ciclo, do segundo, e essas são as que estão com a gente agora, participando aí das oficinas. Então, a gente trabalha com aprendizagem baseada em projeto. O primeiro projeto em todos os ciclos é criar um protótipo sobre riscos e desastres. Então, elas chegam com esse desafio, a gente dá liberdade para elas escolherem o tema. Depois que elas começam a pensar essa concepção, elas têm uma oficina de eletrônica básica, e aí tem que colocar a eletrônica básica no projeto. Então, elas trabalham nesse desenho, as meninas desse ciclo agora estão terminando esse protótipo, apresentaram semana passada, porque a gente começou agora no meio do ano, então elas ali produzindo.
pensando, né, tem que ter a linha da eletrônica básica tem que ter algum movimento para ser interativo, porque faz elas pensarem na engenharia da coisa, né, colocarem a mão na massa, e elas vão ali aprendendo um pouco, enquanto trabalham também com a temática, a gente debate isso, e, obviamente, a questão da equidade de gênero, né. Então, trabalham com prototipagem, olha ali alguns protótipos sobre riscos e desastres. Elas apresentam isso na feira na universidade. Ano passado apresentaram num grande evento no Pier Mauá também, porque desenvolver também essas habilidades, né, de se comunicar, de ver quem é que está nas áreas de riscos e desastres. As meninas do último ciclo fizeram um stop motion, né, animações ali sobre mudanças climáticas, e a gente juntou, editou, né, editou e tal, e virou uma animação bonitinha também sobre mudanças climáticas. Aprendem sobre programação e desenvolvimento de jogos com linguagem, né, de blocos, que é o Scratch. E nesse caso aqui, depois que elas aprenderam, a gente pegou um quiz da Defesa Civil do município, que, aliás, eu tenho que devolver para o Jorginho, ele não está aqui hoje, mas estamos devendo, que era no PowerPoint. A gente transformou, cada menina pegou 5 perguntas e transformou ali num joguinho, né, num quiz online. Então, está aí, né, algumas imagens desse quiz que elas criaram. Modelagem, impressão 3D também, mapeamento, conhecimento do território. Elas rodaram em torno da escola com a professora, observando riscos socioambientais, refletindo sobre isso, desenvolvendo um outro olhar sobre o território, né, que muitas vezes é só aquele corre para a escola, vai para casa, e elas depois trouxeram essa devolutiva do quanto que tiveram um novo olhar sobre o bairro, descobriram coisas que nunca tinham percebido, que a gente passa, né, um outro olhar mesmo, e mesmo em áreas que tinha a sobreposição dos raios, porque as escolas são muito perto, né, as visões são diferentes, as descobertas também, isso é muito interessante para discutir essa percepção de risco, né? Então, as meninas trabalham em equipe, desenvolvem comunicação, entrevistam mulheres que trabalham tanto nas áreas de tecnologias quanto na RRD. Temos entrevistadas aqui no nosso grupo, né? Cadê? Lid está lá, Marcela também, né, Marcela? Marcela participa, Aline, cadê a Aline? Já foi? Temos algumas, né, aqui. Do lado, né? Não vi. Também está lá na nossa série que a gente fez. Elas também foram no centro de operações. Então, a gente pegou aquela sala de crise, né, onde o prefeito toma decisão com os secretários, e ocupou só um monte de menina ali sentada. Eles simularam que elas eram secretárias, foi bem legal, né? Visitaram o Alerta Rio, e algumas estavam tendo aula de geografia sobre isso, fizeram um monte de perguntas ali, estavam super interessadas, perguntaram porque o professor disse isso, não é isso não, né? Já estão naquela idade, né? Que quer testar se está certo ou não. Interessante. Elas fizeram histórias em quadrinhos também sobre risco de inundação, né, e sobre as temáticas das oficinas. Ali embaixo, elas fizeram o próprio protótipo que elas criaram, está ali representado. E temos um canal de podcast onde a gente compartilha as entrevistas que elas fizeram. Então, as meninas, elas passam por oficinas para aprender a criar e editar podcast, e depois são elas que editam as entrevistas que estão no nosso canal de podcast, né? E no nosso canal, uma das séries é essa, Mulheres na RRD, onde a gente tem a entrevista. A Alessandra também está lá. Alessandra, você também está lá. Olha, está vendo? A gente tem um monte delas ali. E quem não está ainda, vem falar comigo, que eu quero vocês também na série, né? Porque a ideia é que a gente traga mulheres que trabalham nessa temática e mostre também o trabalho delas, né? Porque ainda somos poucos, por várias questões. Vou entrar nisso no objeto daqui, mas a gente quer também estimular que outras mulheres se interessem por essa área que nós estamos trabalhando. Então, essa série tem esse objetivo de dar visibilidade com uma perspectiva multidisciplinar. Então, a gente tem ali psicóloga, professora, engenheira, meteorologista, geóloga, né? Tem de tudo um pouco. Mostrando um pouco do trabalho que elas realizam, né? E também mulheres que trabalham com liderança e tecnologia. Então, esse é um pouco do que a gente está fazendo pela Universidade Veiga de Almeida e no IFRJ, estimulando também outros trabalhos, né? O professor Tiago, que está aqui, que é parceiro, também já está fazendo o Que Casa é Essa, inspirado no Que Chuva é Essa, para pensar na construção resiliente. Werner, converse com ele. Pensando nisso, né? Então a gente vai desenvolvendo, vai trazendo pessoas e também inspirando e mostrando na universidade que esse é um tema potente, importante, que tem muito espaço para pesquisa, inovação, extensão, conversa e tudo que a gente imaginar. Muito obrigada, gente. Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Kellen, eu estou diretora da Escola de Defesa Civil e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa instituição. Bom, todo mundo aí falou de mestrado, de especialização. A escola ela já tem um outro perfil, um perfil bem diferente. A Escola de Defesa Civil,
ela é um órgão, né, um setor dentro da Secretaria de Estado de Defesa Civil responsável pela capacitação em proteção e defesa civil. Embora a nossa política nacional seja de 2012, a Escola de Defesa Civil ela existe desde 2003. Então, ela foi criada lá em 19 de dezembro de 2003, esse ano ela faz 20 anos. E desde então, diversos cursos foram desenvolvidos. Aqui a gente tem vários colegas que são instrutores nossos lá da Escola de Defesa Civil, vários colegas também que passaram por lá. E esses cursos, eles abordam temáticas diversas, de ações anteriores, durante ou depois do desastre. Ela fica fisicamente localizada ali na Praça da Bandeira, na Rua Elpidio Boa Morte, do lado ali da Escola Nacional de Circo, na estação de trem Praça da Bandeira. Então, quando estiverem passando por lá, quiserem ir lá tomar um café, conhecer nosso espaço, serão muito bem-vindos e bem-vindas. A Escola de Defesa Civil, todos os cursos que ela oferece são gratuitos, são cursos caracterizados como os cursos livres, e a gente aborda várias temáticas, como eu já havia falado. Eu coloquei aqui alguns exemplos de cursos ofertados. A gente tem uma grande gama aí de cursos, não são só esses que estão aqui, não. Mas esses daqui são os nossos cursos, assim, carro-chefes, podemos dizer assim. E eles têm perfis. Então, por exemplo, a gente tem ali o curso básico de proteção e defesa civil. Esse curso onde a gente aprende a questão de legislação, que o coronel abordou, a questão dos conceitos básicos. Então, a pessoa tem ali uma noção, as ações de defesa civil, quais são, ela tem ali uma noção bem superficial do que vem a ser proteção em defesa civil. Tem um curso instrumental de avaliação de danos, que é onde eles aprendem como decretar uma situação de emergência, um estado de calamidade pública, como solicitar reconhecimento federal, pedir ajuda do Estado, pedir ajuda do governo federal, entre outros. A gente também tem um curso ali de formação no DEC, como a professora falou, que é o Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil. São as comunidades mobilizadas como núcleos, como células da defesa civil locais ali para atuação em desastre, na preparação, né, e na resposta a desastre. Esses cursos, geralmente, o nosso público são os agentes de defesa civil. Os agentes são aqueles ali que operam a defesa civil no dia a dia. Eu estou vendo que vários colegas das defesas civis municipais estão diferentes de nós da Secretaria de Estado. As defesas civis municipais, elas não são formadas, a maioria, por militares. São agentes civis, concursados, terceirizados, comissionados. Então, esses cursos são voltados para esses colegas. Aí também nós temos os secretários, como eu vi aqui alguns senhores, alguns coordenadores. Então, a gente também tem outros cursos voltados já para a gestão, pensando em gestão e proteção em defesa civil. Aí aqui, como exemplo, a gente trouxe o curso de gerenciamento de abrigos temporários, o curso de formação de COMPDEC, ou seja, de uma coordenadoria municipal de defesa civil. Por exemplo, ano que vem é um ano muito delicado, que é um ano de eleição municipal. Então, no próximo, geralmente os coordenadores, como a maioria são cargos de confiança, eles sofrem uma mudança. Então, esses coordenadores que assumem lá em 2025, eles vêm cursar com a gente para aprender como é o planejamento em defesa civil, como são as ações, essa operação toda em defesa civil. A gente também tem um curso de gerenciamento de projetos. Então, a gente aqui... mas Kellen, você colocou ali agente, gestor, só se for gestor, só se for agente? Não, os cursos são abertos para todos os níveis, mas a gente indica para esse tipo de cargo, né? Mas qualquer pessoa pode fazer os nossos cursos, não só de defesa civil. Eu vou falar do público-alvo mais à frente. E nós temos cursos de assuntos diversos, como curso base de resposta à emergência nuclear, curso de nivelamento de instrutores, a gente tem vários instrutores aqui, a gente tem curso para formar esses instrutores, curso de sistema de comando de incidente, ou seja, como funcionam as agências, né, no evento, como é que essa coordenação, essa ação sistêmica, como o coronel falou, essa logística. Lembrando que todos os nossos cursos são gratuitos. Eles podem ser presenciais, semipresenciais ou online, ou de forma síncrona, através de ferramentas como Zoom, Teams, ou pela nossa plataforma de ensino à distância, que é um Moodle próprio que nós temos. E quem é o nosso público? O nosso público são as secretarias municipais, todas as secretarias. Por exemplo, o curso de gerenciamento de abrigo, os assistentes sociais fazem com a gente. Agora a gente está concluindo o curso de atenção à saúde, que tem agentes de saúde. As secretarias estaduais, a sociedade civil como um todo.
as academias, o morador da comunidade, as instituições privadas, qualquer pessoa pode realizar o curso de Defesa Civil. A gente também tem como público-alvo os militares, não só os bombeiros, as polícias, mas também as Forças Armadas. A gente é convidada, a Gabriela está aqui com a gente para ministrar palestra lá no curso de enfermagem operativa da Marinha, o Fernandes no curso operacional lá do Exército. Então, a gente também tem os militares como nosso público-alvo. O nosso público interno, então, nós da Secretaria de Estado de Defesa Civil, frequentemente também fazemos treinamentos internos dentro da Escola de Defesa Civil, e nós atendemos vários colegas de outros estados. Principalmente agora, com a ferramenta do Moodle, né, do ensino à distância, a gente consegue ter essa capilaridade. Desde 2003 até hoje, a gente tem mais de 12 mil pessoas capacitadas pela Escola de Defesa Civil. Quais são os nossos desafios? Nós temos 92 municípios, então nossa equipe é bem pequena, atender os 92 municípios é bem complicado. Com a mudança, né, para o ensino à distância, ficou mais fácil aumentar essa capilaridade, porque a gente sabe as dificuldades que os municípios têm com relação à distância para se deslocar até a nossa sede, que é aqui na capital. A questão dos recursos dos alunos, de viaturas, os recursos financeiros para alimentação, combustível. Alguns até têm dificuldade com computadores, com internet. Outra dificuldade que nós enfrentamos é a liberação dos profissionais de defesa civil no horário de trabalho para a realização do curso. Nós temos também uma grande rotatividade. São poucas as defesas civis que têm profissionais concursados. A maioria ou são terceirizados ou são comissionados. Então, a gente observa que, na prática, a cada 2 anos, tem uma mudança nas equipes municipais. Então, embora a gestão municipal dure 4 anos, a gente recebe de 2 em 2 anos alunos na Escola de Defesa Civil que não sabem ainda absolutamente nada da área, né? E uma outra dificuldade que nós temos, que a gente está observando agora no ensino à distância, é essa dificuldade com essa ferramenta digital, né? O navegador, o celular, o computador, o login, a senha, enfim. Quais são os recursos que nós temos na escola? Nós temos uma equipe multidisciplinar bem pequena, bem reduzida, mas nós contamos com os instrutores voluntários. Todos os nossos instrutores são voluntários. Eles dedicam, temos vários instrutores nossos aqui, eles dedicam seu tempo, seu conhecimento de forma gratuita para os cursos lá da Escola de Defesa Civil. Nós temos parcerias com diversas instituições, já tivemos aqui uma parceria com a UERJ, no curso de mapeamento, temos parcerias com o Serviço Geológico do Brasil, com outras defesas civis municipais. Nós temos a ferramenta Moodle, né, como eu falei com os senhores, a ferramenta veio esse ano, até então os cursos até a pandemia eram presenciais, durante a pandemia começaram pelas ferramentas de videoconferência, Zoom, Teams, e a nossa plataforma chegou esse ano de ensino à distância. Nós temos também um outro sistema online de gestão de treinamentos. Esse sistema é por onde o aluno ele faz a matrícula dele, ele seleciona qual curso ele quer participar e por onde também ele baixa o certificado dele. Nós temos uma estrutura física lá com sala de aula, nós temos viaturas. Quais são os nossos projetos futuros? Ampliação da oferta de cursos. Hoje a gente tem uma carta de curso, um portfólio de curso, mas a gente, com as mudanças e tudo mais, a gente está querendo aumentar essa oferta de curso. A gente está alinhando aqui com as colegas de curso de monitoramento e alerta para o ano que vem, a gente já está verificando também a possibilidade de estar oferecendo um curso de drone, né, de mapeamento com drones, então tem algumas novidades aí para 2024. Estamos também nas tratativas da criação do curso técnico de defesa civil com diversas agências, diversas instituições, e no momento a gente está caminhando aí com a Cefet. Cursos itinerantes, a gente tem uma grande vontade de ir até os municípios, realizar cursos locais e estabelecer novas parcerias. Então, deixo aí um convite para as demais instituições e para a UERJ, para a gente poder retomar as parcerias e estar criando novos cursos para o ano vindouro. Deixo aqui os contatos da Escola de Defesa Civil. Nós temos uma rede social, Instagram, os cursos, além daquele sistema de gestão de treinamento onde a gente divulga os cursos, a gente também divulga no Instagram, então se puderem seguir o nosso Instagram, vocês vão ficar sabendo das novidades, e o nosso e-mail.
Agradeço a oportunidade, o tempo. Obrigada, uma boa tarde para todos e todas. Obrigado, Kellen, Viviane, Coronel Belchior, professora Márcia. É um prazer recebê-los aqui. A gente tem aqui, acima desse tablado, uma boa parte da responsabilidade da formação na nossa atividade, né? A gente não sabe como serão os próximos anos, mas sabemos que estamos em boas mãos até agora. Esperamos ter mais investimento. Todo mundo fala dos planos aqui, que venha muito mais investimento e alunos de excelente qualidade.